Programa Reflexões com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Dionísio. Apresentação: Evangelista Samuel Nunes. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver. Boa tarde a todos vocês sintonizados na Rádio Nativa FM 98,7, a Rádio de Dionísio. Sejam todos bem-vindos, esse é o Reflexões com Deus, programa da Igreja Presbiteriana aqui em Dionísio, e quem vos fala é o evangelista Samuel Nunes. Que alegria ter você aqui conosco nessa próxima hora, ouvindo canções de glorificação ao nome do Senhor e também ouvindo a palavra do Senhor. Bom, te convido, como sempre fazemos no começo do nosso programa, te convido a orar, a falar com Deus, a expor as suas necessidades diante daquele que pode todas as coisas, diante daquele que pode atender o desejo do seu coração, aquilo que está te angustiando e que pode também curar as suas feridas. Oremos e falemos com o nosso Deus. Ó Deus amado, Deus santíssimo e glorioso, como é bom, Senhor, estar na tua presença. Como é bom poder saber que falamos com um Deus que é vivo e presente, um Deus que está sempre com seus ouvidos abertos para nos ouvir e com tuas mãos estendidas para nos atender. Senhor, a nossa oração neste momento é que não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Senhor, glorificado seja o teu nome pelo dia de hoje, pela vida que o Senhor tem nos dado, ó Deus, pela saúde, pela provisão diária, Senhor, que desde a manhã já presenciamos na nossa mesa, no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, e mais à frente iremos também, Senhor, desfrutá-la no jantar com a nossa família. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu ao longo deste dia, ou mesmo quando nós estávamos deitados, descansando num sono, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família. Obrigado, Senhor, por se relacionar conosco, por nos amar de uma forma incondicional. Seja louvado o teu nome. Ó Deus Santo, queremos colocar a nossa cidade, Senhor, em tuas mãos. Queremos colocar a cidade de Dionísio, Senhor, em tuas mãos para que tu abençoes, para que o Senhor entre com graça e misericórdia na vida dessa cidade, Senhor, em cada família, em cada morador dessa cidade. Oramos, Senhor, por aqueles que fazem o comércio, Senhor, dessa cidade geral, os lojistas, os comerciantes, os empresários, os microempresários, os informais. Que o Senhor os abençoe, dê a eles estratégias e dê a eles, Senhor, forças para continuar trabalhando, Senhor, e continuar buscando o seu ganha-pão naquilo que o Senhor colocou nas mãos deles, e de certa forma a cidade também é abençoada através de cada trabalho. Oramos pelo setor público, ó Deus, pela vida do nosso prefeito, do nosso vice-prefeito, dos nossos vereadores. Oramos, Senhor, por todo servidor público, para que o Senhor os ajude e que eles entendam que eles são trabalhadores deste povo que os elegeu, e que de certa forma, mesmo aquele que trabalha dentro do escritório, aquele que trabalha na rua, Senhor, fazendo a limpeza, todos eles são servidores deste povo, Senhor, para que a cidade de Dionísio seja abençoada através da vida de cada um. Oramos pelas famílias, pedindo o teu fortalecimento sobre cada família. Restaura os laços familiares e ajude, Senhor, aqueles que estão presos nas drogas, nos vícios, liberte-os para a glória do teu nome. E também, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão padecendo de enfermidade, que o Senhor os cure, que o Senhor envie a cura a cada um deles para que eles possam desfrutar da saúde e glorificar o teu nome. E oramos, Pai, por aqueles que estão enlutados, aqueles que perderam algum ente querido ou um amigo, que o Senhor console cada coração, que o Senhor fortaleça a alma dessa pessoa que está ferida, que está em lágrimas, Senhor, que o Senhor o ampare
porque o Senhor é o consolo bem presente na hora da angústia. O Senhor é o Deus que abraça aquele que está enfrentando dificuldade. Seja o teu nome louvado, Senhor, hoje e sempre. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Você que está nos ouvindo aqui na Nativa FM, a Rádio de Dionísio 98,7. Você que está sintonizado aí, continue aí conosco até as 18 horas, perdão, né? É progressivo e não retrocedendo aqui. Até as 18 horas estaremos aqui, né, no pré-jogo, né, pegando a onda de Copa do Mundo aí. Você que está esperando o Jogo do Brasil às 19 horas, fique conosco até aqui às 18 horas, aqui louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Nós estaremos aqui para cantar cânticos ao Senhor, como já cantamos, e louvando a Deus, o nosso Senhor. Bom, antes de tudo aqui, você que queira participar aí, nós estamos também ao vivo pelo Facebook da Rádio Nativa FM. Faça como a Adrianinha, um abraço, Adriana, Deus abençoe você, obrigado pela audiência. Faça como a Adriana, entre lá na página do Facebook e nos acompanhe ao vivo lá, deixe o seu pedido de oração. Se você também quer ouvir um cântico, deixe lá e a gente vai ver se tem na nossa playlist aqui. Se não tiver, a gente anota e traz para o próximo programa. Mas eu quero a sua participação ali, deixando o teu pedido de oração. Nós vamos orar. Se não orarmos agora nesse bloco, oraremos no bloco seguinte. Eu quero ter essa interação com vocês aí para a glória do nome do Senhor. Bom, você também ouviu aí que a nossa agenda, né, nossa agenda semanal, nós nos reunimos aí pelo menos 4 vezes por semana. Terça-feira às 19h30, né? Ontem mesmo foi uma noite de oração maravilhosa, aprendemos sobre aqueles que se escondem no esconderijo do Altíssimo e oramos, clamamos a Deus pela nossa cidade, pelo nosso país, pelos nossos representantes, oramos pelas nossas famílias, oramos por aqueles que precisam das nossas orações e por nós mesmos e nossa família, claro, né? Então, toda terça-feira é essa dinâmica, a gente ora ali, porque nossa esperança está em Jesus. Jesus Cristo, ele mudou o nosso viver. Jesus Cristo, ele é a nossa flor preciosa, né, do jardim. Então nós não confiamos em outro, senão somente, exclusivamente o nosso Senhor Jesus Cristo, que mudou o nosso viver. E às quintas-feiras, às 19h30, mais conhecido como amanhã, às 19h30, nós estudaremos a Palavra de Deus. Nós estamos expondo a carta de Filipenses, estudando, né? E é diferente de pregação, nós estamos estudando, tirando as lições práticas da vida, né? Que nós podemos levar para a nossa vida ali, através da carta de Paulo aos Filipenses. É uma das cartas que Paulo escreve na prisão, quando ele está preso em Roma. Então Paulo escreve para os filipenses, para consolá-los, para orientá-los e também exortá-los naquilo que for preciso, né? Você quer aprender mais? Se você quiser aprender mais, 19h30, quinta-feira. Domingo pela manhã, né, nós temos escola dominical. Este domingo, exclusivamente, nós não teremos, porque nós temos uma assembleia de eleição de diáconos da nossa igreja sede em Nova Era. Então, este domingo nós não estaremos reunidos. Mas, todo domingo, exceto esse agora, 9 horas da manhã, nós estamos reunidos ali para a nossa escola dominical. Gente, é muito bom, estamos aprendendo sobre espiritualidade, ser e viver, né? Nós devemos ser espirituais, nós somos espirituais, os de Cristo são espirituais, e essa espiritualidade que é a essência, ela deve ser vivida, então deve ser praticada. E à noite, às 19 horas, né, nós nos reunimos para adorar a Deus, um culto solene, culto de adoração ao nosso Deus, onde ouvimos cânticos, onde a palavra de Deus é exposta, é pregada, uma exposição da palavra de Deus. Este ano eu estou expondo o livro de Marcos, né? Então, nossa, o livro de Marcos é maravilhoso, gente. Eu aconselho vocês a acompanharem isso, né? Você que ainda não foi, nós temos ali na nossa página no YouTube, a Igreja Presbiteriana de Dionísio. Você procura lá, ou então @IPB Dionísio. Já estamos no capítulo 2 de Marcos. Domingo nós falamos sobre o capítulo 2, do verso 15 ao 17. E agora exporemos do verso 18 em diante. Então, se você perdeu até aqui, do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 18, né? Então você tem a oportunidade de ver lá na nossa página. E, claro, no domingo também você vai poder acompanhar aí essa exposição do capítulo 2, verso 18 a seguir, tá? E também nós temos aí uma forma de nos relacionarmos pelas nossas redes sociais. No YouTube já falei, né? Igreja Presbiteriana de Dionísio, ou @IPB Dionísio.
se inscreva na nossa página, ativa o sininho lá para você receber as notificações, tá? E também pelo Facebook, pelo Instagram, você procura lá @IPB Dionísio ou então Igreja Presbiteriana de Dionísio, né? Se eu não me engano, o Facebook está como Congregação Presbiteriana de Dionísio, tá? Procure lá nas nossas redes sociais, ou você entra na Rádio Nativa e também nos procure lá, que a gente está linkado ali, tá? E será um prazer ter essa comunicação com vocês aí, tá? Então você que não foi ainda, nos visite, uma dessas 4 oportunidades. E antes da gente ouvir mais algumas canções, eu quero orar por vocês, tá? Eu quero orar por vocês, eu quero colocar a vida de vocês na presença do Senhor. Nós temos aqui já um pedido aqui, né? A nossa irmã Adriana, que está sintonizada lá na nossa página no Facebook, na Rádio Nativa, ela colocou aqui o seu pedido de oração e nós vamos orar pela vida da Adriana também, né? E obrigado, viu, Adriana, pela sua participação aqui, obrigado por estar sintonizado e também nos vendo aí pelo Facebook da Rádio Nativa. Vamos orar, eu quero orar pelas famílias de Dionísio, eu quero orar pelas famílias para que Deus estenda as suas mãos e transforme a sua vida. Assim como Jesus transformou a minha vida, transformou a vida de tantos milhares e milhares de homens e mulheres desde quando Cristo veio a esse mundo e morreu naquela cruz do Calvário. Ele não morreu ali em vão. Ele não fez um sacrifício em vão. O sacrifício de Cristo foi para nos substituir naquela cruz e para que através do sangue dele, o sangue precioso de Jesus Cristo, os nossos pecados fossem perdoados, nós fôssemos redimidos, fôssemos redimidos e fôssemos justificados. Inclusive, esse é um dos temas que nós estamos tratando desde a semana retrasada, sobre o que é ser evangélico. Nós falamos um pouquinho das diferenças entre nós e outros ramos cristãos. Semana passada falamos que um dos elementos principais que nos torna evangélico é a crença na palavra de Deus, na Bíblia como palavra de Deus, sendo ela a regra de fé e de prática. E hoje nós estamos falando sobre Jesus. Então, a morte de Jesus na cruz e ser evangélico é acreditar de fato, é crer de fato que Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Todo evangélico, todo verdadeiro evangélico, o evangélico genuíno mesmo, que se diferencia dos outros ramos do cristianismo, ele crê, ele acredita de fato que Jesus Cristo, a morte de Cristo, ela foi substitutiva, ou seja, Cristo nos substituiu naquela cruz. A morte de Cristo foi redentora, ou seja, ele nos redimiu, ele nos perdoou, ele nos resgatou da nossa vida de pecado e nos transformou, ele mudou a nossa vida. E que o sangue dele é eficaz, né? Eficaz para purificar todos aqueles que se encontram no pecado, né? Claro que, obviamente, a palavra de Deus diz que nem todos receberão esses benefícios da crucificação de Cristo, porque o mundo jaz no maligno, o homem está influenciado pela sua natureza pecaminosa, e o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, é eficaz na vida do eleito, daquele que realmente tem o seu nome escrito no livro da vida. Então, ser evangélico é crer no sacrifício vicário de Cristo, no sacrifício substitutivo de Cristo, na redenção do pecador mediante o sangue de Cristo, e crer de fato que através de Cristo, né, nós temos acesso ao Pai. Então, o tema de hoje nós vamos tratar é sobre a mediação de Jesus Cristo. Então, eu vou orar, nós vamos ouvir mais algumas canções e quando voltarmos nós falaremos sobre a mediação de Jesus Cristo. Nós só cremos em um único mediador e esse único mediador é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos em Tua presença, Senhor, com muito temor e tremor. E nesta oportunidade, ó Deus, nós queremos apresentar as famílias. Senhor, vivemos num mundo hostil à família. Era impensável, Senhor, que décadas atrás nós ouviríamos pessoas se levantarem na televisão ou na internet, que nós nem imaginaríamos que existiria, ou uma pessoa se levantar publicamente e falar abertamente contra a família, dizer que a família é um mal para a sociedade, dizer que a família não é algo necessário, dizer que há muitas configurações de famílias.
e perseguir a família, Senhor, desde o ventre, assassinando as nossas crianças no ventre, promovendo, Senhor, a proliferação, podemos assim dizer, do divórcio, da antecipação, Senhor, daquilo que é privado no casamento. Senhor, estenda as tuas mãos sobre a família, ó Deus. Ajude cada família aqui da nossa cidade de Dionísio, Senhor. Fortaleça cada casal, cada família, Senhor, os seus pais e os seus filhos, para que eles estejam debaixo da tua bênção, Senhor, e que o inimigo e nem as forças deste mundo venham, Senhor, romper os laços da família. Proteja, Senhor, cada família, cada família, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre elas, orientando e ajudando-as a entender, Senhor, que a família é uma instituição divina. Se há por acaso neste momento alguém que nos ouve, Senhor, pelo aplicativo da rádio, ou pela própria rádio, ou pelo nosso canal digital do Facebook, Senhor, aqueles que ouvirão posteriormente no nosso canal do YouTube, se encontra neste momento com a sua família, Senhor, em atritos, fragilizada, com problemas, Senhor, de relacionamento, Senhor, a nossa palavra de oração neste momento é que o Senhor entre com providência, que o Senhor fortaleça cada indivíduo dessa família, Senhor, que o mal, Senhor, que está cercando essa família seja repreendido em nome de Jesus, que as ciladas do inimigo, que as flechas do inimigo, que as tentativas de Satanás de destruir a relação entre esse casal caia por terra hoje em nome de Jesus. Que esses filhos, Senhor, que estão talvez em desobediência aos seus pais, buscando, Senhor, respostas nas drogas, nos vícios, nos relacionamentos fúteis, naquilo que o mundo tem a oferecer, que seja repreendido hoje em nome de Jesus, e esta família possa ser blindada, possa ser, Senhor, cercada pelo teu amor, pela tua graça e pela tua bondade, Senhor. Ó Deus Santo, muitas vezes se valoriza quem está fora, e não se olha para o dentro. Senhor, ajude para que cada pai e mãe possa enxergar o seu filho como um bem precioso dado pelo Senhor, que cada filho enxergue os seus pais como tesouros do Senhor, como valores inegociáveis que o Senhor deu a eles, que haja amor nesta casa, Senhor, onde não tem, que haja respeito nessa família onde não há mais, que haja comprometimento de cada membro dessa família, Senhor, que já se perdeu há muito tempo atrás, e que principalmente, ó Deus, a tua presença seja constante na vida dessas famílias, e a tua presença, Senhor, em cada lar é a ausência e é a expulsão daquele que quer o mal da família, daquele que quer destruir a família. Seja louvado o teu nome, Senhor, na vida de cada mulher que está me ouvindo agora, de cada homem que está me ouvindo agora, que eles se atentem para as suas responsabilidades, Senhor, da mulher ser a ajudadora do seu marido, auxiliá-lo como esposa que o Senhor deu, ajudando-o nas suas dificuldades, ajudando-o nas suas lutas do dia a dia, sendo esta voz doce, mansa e amorosa para com este homem que enfrenta as lutas do dia a dia. Que este homem, Senhor, entenda que a Bíblia diz que ele deve amar a sua esposa e dar a vida por ela, como Cristo deu a vida pela sua igreja. Que este homem entenda que ele é um protetor, que ele é um provedor e que o chamado dele é ser marido e pai, é ser o protetor dessa família. Este é o compromisso dele, Senhor, é o compromisso primário dele, é ser o pastor da sua casa. Que os filhos entendam, Senhor, que eles devem ser obedientes ao seu pai, porque isso é um mandamento com promessa de vida. A tua palavra diz para que os filhos obedeçam os seus pais para que eles vivam por muito tempo. Que os pais entendam que os filhos são heranças do Senhor e que eles devem cuidar dos filhos, porque um dia todos os pais prestarão contas sobre a criação que deram aos seus filhos para aquele que é o pai de todos e aquele que confiou a estes pais e esses filhos. Que a tua bênção esteja sobre essas famílias, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu querido, minha querida. Que bom ter vocês aqui conosco. Lembrando vocês que o Reflexões com Deus também é transmitido pelo Facebook da Rádio Nativa FM. Se você ainda não sintonizou, corre lá que ainda temos aí 14 minutos, dá para você sintonizar na nossa página e interagir conosco aí. Daqui a pouco também estaremos orando por alguns pedidos feitos lá, né? E outros também que nós vamos colocar em
em oração. Bom, vamos correr um pouquinho aqui, depois a gente volta para os nossos avisos. Você ouviu a nossa agenda aí, né? Nós temos reunião quatro vezes na semana. Terça-feira às 19h30, oração. Quinta-feira, 19h30, estudo bíblico. Domingo pela manhã, às 9 horas, nós temos a escola dominical. E domingo à noite, às 19 horas, nós temos o culto de adoração ao Senhor. Também é importante lembrar, né, que todo sábado nós temos aula de música, que é na nossa igreja. Na nossa igreja cede o espaço. Não é um trabalho da nossa igreja, o espaço nós cedemos para aula de música. Se você não conhece nada de música e quer aprender a tocar instrumento de cordas, né, violão, contrabaixo, baixo, bandolim, viola, violino, craviola e ukulele e outros instrumentos de cordas, às 15 horas inicia-se a aula de iniciação musical. Para quem não conhece nada, você vai aprender notas, vai aprender como pegar no violão, como fazer o ritmo. Então o professor vai te ensinar tudo lá. O que você precisa fazer? Trazer o seu caderno e a sua caneta, o seu lápis, né, se você gostar, o seu instrumento. Se você não tiver instrumento, não tem problema, nós emprestamos um dos nossos lá para você, até que você consiga adquirir o seu. O curso é totalmente gratuito, você não vai pagar nada, não tem limitação de pessoas de idade, né? Pode ser crianças, até pessoa da terceira idade, homem, mulher, pessoas que não são crentes, não são evangélicas, né? Não tem barreiras religiosas e nem barreiras etárias e de credos, né? Você pode ir lá, só você ter vontade e ir lá aprender. Então, para iniciantes é às 15 horas. E para quem já sabe um pouquinho, mas quer o aperfeiçoamento, o horário é às 16 horas. Então, 15 horas para iniciante, 16 horas para o aperfeiçoamento. Ok? E também no sábado nós temos o nosso encontro, né, que todo mês nós temos na cidade, o encontro dos empresários, tá? Ali na Escola Gomes Lima. Se você que é empresário ou empreendedor ou microempreendedor ou autônomo ou alguém que está querendo entrar no ramo do empreendedorismo, né? Às 2 horas nós estamos reunidos ali para aprender. Teremos uma palestra por esses dias também, né? Deixa eu pegar aqui a data da palestra, que agora até eu esqueci também, né? Que vai instruir, vai trazer instrução para você que é empresário, você que tem aí que tem um comércio, mas você quer dar aquele up no seu comércio, né? Então isso é muito importante você participar. Olha, vai ser dia 27/6, né? Nós receberemos aí o Sérgio Pessoa, ele é um ex-master trainer da Febrasix, né? Vai ser dia 27/6, sábado, às 13 horas. Eu falei na Escola Gomes de Lima, mas na verdade é o anfiteatro da Escola Dr. Gomes Lima. Então, no anfiteatro, as vagas são limitadas, porque não cabe muita gente lá, né? É uma palestra, olha, sensacional. O Sérgio, ele é alguém muito gabaritado, né? Com um currículo excelente, né? Para a proposta. Então, você que é empresário, corre lá, não perca a sua oportunidade, pode nos procurar também o Guilherme, os pastores da igreja, ou mesmo o pessoal da prefeitura, o pessoal também dos parceiros que estão envolvidos com esse projeto, que é muito bom, né? O Sebrae. Então procure aí o pessoal que vai ser bênção para a sua vida, ok? Dito isso, vamos então falar um pouquinho, né? O ser evangélico, então, nós estamos trabalhando já essa temática há algumas semanas. Eu quero em rápidas palavras, porque eu já dei aqui uma boa explicação disso, mas a mediação de Cristo, ela é algo inegociável para qualquer evangélico. Um evangélico sério, um evangélico autêntico, alguém que realmente professa a fé evangélica. E a fé evangélica passa por crer nas Escrituras como palavra de Deus, como sendo a palavra inerrante, inspirada e harmônica de Deus. Então, Deus revelou a Bíblia Sagrada, as palavras da Bíblia Sagrada a homens, aproximadamente 40 autores, num espaço de tempo aí, né, entre o primeiro e o escrito, aproximadamente quase 1000 anos de distância, né? Nós temos Moisés escrevendo lá no Gênesis e temos João escrevendo no ano 90 depois de Cristo. Então, escritores diversos, de diferentes personalidades, de diferenças culturais, também pessoas simples como Amós, mas pessoas bem doutadas ou capacitadas como Moisés e o apóstolo Paulo. Então, o que está escrito ali é palavra de Deus a revelar. De Gênesis a Apocalipse, nós cremos que é palavra de Deus, e não contém, ela é a palavra de Deus. Ok? E foi Deus quem inspirou.
E por isso nós cremos nas doutrinas que estão ali elencadas. E uma delas é a mediação de Cristo. Tá? O estudo sobre a mediação de Cristo, ele baseia-se então nessa doutrina de que Jesus é o único elo que reconcilia o homem a Deus. É o único, não há outro mediador entre Deus e os homens, é o que diz o escritor aos Hebreus, né? Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, Paulo vai dizer que, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Tá? E, então, crer na mediação ela é importante, mas primeiro eu quero explicar o que significa mediação de Cristo. Bom, primeiro, a mediação ela aponta para duas coisas, né? Primeiro, a necessidade, né? O mediador só é necessário quando existe uma separação, ou um conflito, ou uma quebra de relacionamento. Por exemplo, vou dar exemplos bem fáceis para vocês entenderem. Quando um casal ele está brigado, ou eles querem se separar, ou há uma ruptura entre eles, é necessário uma terceira pessoa ali que esteja envolvida nisso, que ela faça a mediação entre um e outro. Chega na esposa e fala, olha, perdoa, ele falou de cabeça quente. Chega na esposa e fala, olha, perdoa ele trabalhou demais, ele não está bem, está com alguns problemas e tal. A pessoa faz a mediação para que haja uma reconciliação entre as duas partes. Dois amigos brigam, é preciso que um terceiro amigo chegue e fale, não, rapaz, nós somos amigos há tanto tempo, perdoa aí e tal. Então, a mediação só é necessária quando há uma ruptura, quando há uma separação, quando há um conflito que quebra o relacionamento. E isso aconteceu com o pecado. O pecado, ele quebrou, ele gerou um abismo entre Deus e os homens, entre Deus e o ser humano, né, que é a separação, né, ou seja, nos separou. Por quê? Deus, ele é santo, né, ele é santo. E ele não pode conviver com o pecado. O homem se tornou pecador, se tornou um opositor a Deus. Por isso, então, Deus sendo justo naquilo que ele é e santo naquilo que ele é, ele não podia ficar, não havia como ter relacionamento entre o santo e o profano. Portanto, então havia essa necessidade de reconciliação entre essas duas partes, entre o santo, que é Deus perfeito em sua essência, e o homem pecador. Tá? Bom, então, havendo a necessidade, é preciso ter uma ponte. A palavra grega para mediador, ela é messítesis, né? Messítesis. E o que significa isso, então? Significa que aquele que fica no meio para unir as duas partes. Então, Jesus é messítesis, é o mediador, ele está no meio para unir as duas partes. É como se fosse uma ponte que ligasse uma parte de uma rua a outra, ou um abismo ao outro. Então, essa ponte, ela liga esses dois. Então, Jesus, ele é esta ponte que nos liga a Deus. E para isso, esse mediador, ele precisa ter algumas qualidades que só se encontram em Cristo. Então, as qualidades que únicas e essenciais e necessárias estão em Cristo como mediador. Bom, para unir, para causar esta união entre essas duas partes que estavam separadas, né? Ou unir perfeitamente Deus ao homem, o mediador ele precisava possuir a natureza de ambos. Então, para que houvesse uma reconciliação entre Deus e o homem, era preciso de um mediador, um mesítesis, que fosse ao mesmo tempo homem e Deus. Então, Jesus ele é totalmente divino. Por ser a segunda pessoa da Trindade, tá? Ele representa Deus perfeitamente, ele possui autoridade e santidade para aproximar-se do homem e do Pai. Então ele é 100% Deus, então ele tem essa característica exigida pelo mediador. Mas ao mesmo tempo, ele precisa ter o quê? Ele precisa ser humano. E Jesus é totalmente humano. Porque ao encarnar-se, conforme diz João capítulo 1, verso 14, que ele se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, então ele assumiu a nossa natureza, conhecendo as nossas fraquezas e dores, e isso permite que ele se compadeça de nós e nos represente diante do trono de Deus, conforme diz Hebreus capítulo 4, verso 15. Então veja, o mediador ele é divino, ele é a segunda pessoa da Trindade, então ele se aproxima do trono do Pai para interceder por nós. É isso que diz a palavra. João diz, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o homem que lhe perdoa de todo o pecado. Né? Então Jesus Cristo, ele é Deus e ele então se aproxima do trono do Pai. E ao mesmo tempo ele é homem, e ele então nos representa diante do trono do Pai, e ele nos leva então até o Pai. E
para que esta obra fosse completa, para que este ato fosse completo, então não bastava, havia então uma necessidade, era necessária uma ponte. Esta pessoa que fosse fazer a ponte dessa necessidade de mediação precisava ser totalmente Deus e totalmente homem. Jesus Cristo atende essas necessidades. E então ele precisava fazer concluir essa obra. E como essa obra foi concluída? No sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Jesus não apenas fez a intermediação, não apenas intermediou a paz com palavras. Jesus não apenas usou palavras para intermediar-nos diante de Deus. Ele pagou a dívida do nosso pecado com o seu próprio sangue, né, naquela cruz. Ofereceu-se como sacrifício perfeito e definitivo. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte. O próprio Deus Pai falou no Gênesis ao casal que eles não deveriam comer do fruto da árvore que estava no jardim, porque no dia que comer, eles certamente morreriam. E quando o homem comeu, o homem morreu. Espiritualmente, moralmente e fisicamente, a morte entrou no mundo. A Bíblia diz, Paulo diz que pelo pecado a morte entrou no mundo, né, e contaminou toda a raça humana. Então, Jesus Cristo, ele cumpriu, a obra dele de mediação foi nos substituir na cruz, foi morrer em nosso lugar. Né? Foi não só com palavras, mas ele não usou palavras, ele usou a sua própria vida, ele quitou a nossa dívida com o Pai, oferecendo o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. E ele garante, então, com isso, a nova aliança, ele sendo o mediador de uma nova aliança, uma aliança superior estabelecida por melhores promessas do que aquelas do passado, é isso que diz lá em Hebreus capítulo 8, verso 6, ele substituiu os antigos sacrifícios do templo. Antigamente, eu vou resumir rapidamente aqui em 30 segundos, antigamente na velha aliança, para que o homem fosse redimido dos seus pecados, ele precisava apresentar um cordeiro, o primeiro da cria, precisava apresentar este cordeirinho que morria em seu lugar. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se oferece em nosso lugar, então ele anula, não é que ele anula, ele substitui os sacrifícios do Antigo Testamento, sendo ele agora o próprio sacrifício. Por fim, ele se torna exclusividade e acesso direto, né? Ele nos dá exclusividade e acesso direto, porque agora há um caminho exclusivo, e as Escrituras, elas enfatizam que não existem outros mediadores, não existem outros intercessores humanos, santos ou anjos que dividam essa função com Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Isso é um caminho exclusivo. Se alguém quiser chegar a Deus, o caminho é Jesus Cristo. Se alguém quiser chegar ao céu, o único caminho é Jesus Cristo. Não há outro homem, não há outro personagem, não há ninguém que possa cumprir isso. E esse acesso é livre. Por causa da obra de Cristo, os crentes têm acesso livre e direto ao trono de Deus, ao trono da graça, por meio de Jesus Cristo. É o que diz Hebreus capítulo 9. Portanto, um cristão autêntico, ele crê na mediação de Cristo. Ele não fica procurando outros mediadores, outros medianeiros. Ele crê na substituição de Cristo naquela cruz no Calvário. Ele crê na redenção através da morte do sangue de Cristo. Ele crê então que Jesus é o nosso mediador único e exclusivo e que através disso o acesso a Deus foi nos liberado. É isso aí, gente boa. Quero orar com vocês ainda nesses segundos que nós temos. Eu quero apresentar aqui a nossa irmã Adriana, que pediu oração ali no nosso Facebook, e aos demais ouvintes que estão na rádio, nos aplicativos e também nas redes sociais. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Obrigado por nos revelar a verdade das Escrituras, sendo Cristo o nosso mediador, nosso único mediador. Obrigado pelo sacrifício de Cristo naquela cruz que nos possibilitou a salvação para a glória do teu nome. Queremos colocar, Senhor, os nossos ouvintes em tuas mãos, a vida da Adriana que pediu oração, entre com providência na vida dela e graça, Senhor, bem como na vida de todos os nossos ouvintes. Obrigado por este programa, Senhor, e obrigado pelo restante do dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Nos vemos na próxima semana para a glória de Deus. A Rádio Nativa FM em Dionísio alcança todos os dias milhares de ouvintes em toda a região. Uma emissora de rádio que leva o tempo todo notícia, música,